Boa noite, eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo e eu quero te convidar para nós, antes da nossa leitura online que nós estamos fazendo, para abençoar aquelas pessoas que estão correndo, que têm muita dificuldade de leitura, talvez os idosos, talvez alguém que já não lê mais, talvez alguém que já perdeu a visão. Então Deus nos deu essa estratégia, nós estamos trabalhando, estamos lendo com muitas pessoas, estamos crescendo juntos. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. E eu quero te convidar para nós começarmos o nosso tempo de oração. Amém? Eu quero saudar a Beth, o Marcos, a Ana Paula, a Lide. As pessoas estão chegando aí, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós rendemos a Ti o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, independente de tantas ferpas que Satanás tenta lançar sobre a nossa alma, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que nesta noite o Senhor está tirando, Senhor amado, tanto sufoco de corações. Eu vejo, Senhor, corações presos, amarrados, com ferpas. Mas eu quero te pedir que o Senhor sentencie toda a entidade que foi liberada do inferno para ferir a alma da tua noiva. Em nome de Jesus, toda entidade em forma de porco-espinho, Senhor amado, que tem se infiltrado nas famílias, que tem se infiltrado nos relacionamentos, nós repreendemos nesse momento. E nós declaramos em nome de Jesus que o bálsamo de Gileade, este bálsamo maravilhoso que está sendo derramado aqui nesta noite, comece a alcançar a cada um que está se aproximando desta live. Que esse bálsamo de Gileade, Senhor, esteja curando, Senhor, os enfermos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que essa atmosfera profética e sobrenatural que está sobre este lugar seja também derramada na família de cada um que está conosco. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, declarar, meu Deus, que as tuas mãos estejam alcançando pessoas que estão aqui perto e pessoas de longe. Em nome do Senhor Jesus, nós aprisionamos todo o espírito de loucura. Em nome de Jesus, nós aprisionamos todo o espírito de desespero. Em nome de Jesus, nós oramos para que esse grito que está na alma desta pessoa seja removido pelas mãos do Criador. Em nome de Jesus, Senhor, que haja refrigério na alma desta mulher. Que haja refrigério, Senhor. Nós oramos por direção nesta noite. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor direcione os teus filhos e as tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, realize sonhos, porque o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Eu vejo o Senhor entregando um pergaminho na mão de alguém, Senhor amado, que acha que esta área da sua vida já está morta. Meu Deus, que tu possas marcar este encontro e restaurar, Senhor amado, aquilo que morreu. Eu quero, Pai, te agradecer pela tua presença. Eu oro por esta criança, Senhor, que está com febre alta, no colo desta mãe. Eu declaro, Senhor, a cura nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer por todas as pessoas, Senhor, que têm sido curadas através destas lives, por todas as pessoas que têm sido tocadas por Ti. Senhor, muito obrigada por todas as pessoas que têm superado o Covid. Muito obrigada, Senhor, pelos idosos, pelos homens e mulheres e crianças que têm conseguido superar, porque as tuas mãos estão sobre os teus filhos. Meu Deus, também eu oro pelas famílias, Senhor, que estão de luto, que perderam entes queridos, que a tua presença esteja sobre eles, Pai, consolando, amparando, abraçando, Senhor, e ensinando o caminho que eles devem seguir. Em nome de Jesus, nós oramos por todos os profissionais de saúde. Nós pedimos uma cobertura especial sobre suas famílias. Pedimos força para a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos pelos pastores, Pai. Pastores que estão exaustos. Pastores, Senhor, que estão sem alimento. Pastores que se sentem só.
Nós pedimos que o Senhor, meu Deus, abrace o coração desses pastores que têm pensado em entregar a chave da igreja, pastores que têm pensado em desistir, em ir embora do Brasil. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito de sabedoria esteja sobre eles e que eles não façam nada sem a Tua permissão, sem a Tua direção. Meu Deus, tira essas barreiras do meio desses casais. Em nome de Jesus, nós oramos por um ambiente harmonioso. Nós oramos por um ambiente de paz, meu Deus, em cada família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a recuperação desta pessoa, Senhor amado, que está no leito do hospital. Nós declaramos que a cura do Senhor alcança esta pessoa, meu Deus. Senhor, essa pessoa que está presa, esta pessoa que está aflita, esta pessoa que está enferma, entra agora nas mentes e nos corações. Meu Deus, e vem operando os Teus milagres, vem operando os Teus sinais. Porque o Senhor está dizendo aqui que o Senhor é o mesmo e não mudou. O Senhor está dizendo que o Senhor ainda opera sinais, sim. Que o Senhor ainda opera maravilhas, sim. Meu Deus, e quem tiver sede é para beber de graça da água da vida, que o Senhor, meu Deus amado, tem preparado para aqueles sedentos. Senhor, em nome de Jesus, libera esses pães nesta noite. Libera, Senhor, essa cobertura nesta noite. Em nome de Jesus, muito obrigada, porque Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu peço, Senhor, que as sementes liberadas sobre os nossos corações cresçam e que possam dar frutos a 100 por 1. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por uma nova dimensão, por olhos abertos, por discernimento, porque um forte espírito de engano vai ser liberado sobre a terra. E eu quero pedir discernimento nesta noite. Quero pedir orientação do Teu Espírito. Quero pedir olhos abertos. Queremos estar conectados contigo, aliados contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Ministra sobre nós a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nós removemos as ataduras desta alma. Em nome de Jesus, nós destrancamos, Senhor, essas correntes, essas cadeias. Em nome de Jesus, nós declaramos vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos ruacho, sopro do Espírito Santo sobre esta pessoa. Nós declaramos renovo dos dons. Meu Deus, essas garras que Tu me mostras, Senhor. Nós repreendemos agora toda a fúria de Satanás, todo o ódio de Satanás, Senhor, contra essas lives que têm atravessado países e têm salvado pessoas. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, essas garras para fora. Nós repreendemos toda a fúria maligna em nome de Jesus. E nós declaramos que nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que até a pessoa que entra para espiar, Senhor amado, para pegar algum defeito, alguma falha, que até esta pessoa seja impactada pela glória de Deus. Nesta noite, meu Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a reverência e declaramos, Senhor, que Teu é o reino, Tua é a glória, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Estamos felizes. Amanhã nossa Santa Ceia. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, isso é poderoso, não é? Estamos renovando a nossa aliança com Cristo, né? Estarmos sendo edificados, estarmos recebendo esta vida, né? A vida que vem de Jesus sobre nós. Isso é maravilhoso. E hoje, na nossa leitura, nós vamos falar sobre nunca desista de si mesmo. Amém? A Joyce Meyer, no capítulo 2 desse livro, ela coloca um pensamento bem bacana, que eu achei até engraçado, mas ele é muito profundo, né? Esse pensamento é de Charles Spurgeon e diz assim: pela perseverança o caracol chegou à arca. Então imagina o caracol chegando na arca, né? Os animais bem rápido, mas o caracol persevera e entra na arca. Isso é bem profundo. Porque se fosse eu no lugar do caracol, talvez eu teria desistido, né? Mas o caracol, ele é muito rápido.
Quero mandar um abraço aqui para Goiânia, né, o seu Alano, Dona Letícia, Vitória, Pedrinho, todo mundo aí de Goiânia que está ligadinho conosco. Se tiver alguém de Recife também, receba o nosso abraço. As ovelhas aqui da Ceilândia, né, vocês aí da Taguatinga também, né, de Brasília, que tem nos acompanhado. Daqui a pouquinho a live vai estar indo aí para Canadá, Guatemala, né, e para muitos outros países, né, porque o horário é diferenciado. Paz, Ana Paula, tudo bem? Deus te abençoe. Ana Paula também de Goiânia. Então, meus irmãos, já essa live vai estar atravessando estados e países, né? E a glória do Senhor Jesus, com certeza, vai estar tocando nas vidas e nos corações, porque assim o Senhor tem feito. Amém? Deus tem curado pessoas, Deus tem feito maravilhas. Temos recebido muitos testemunhos, isso é maravilhoso, né? Então nos alegra muito saber que Deus está vivo e que Deus está operando milagres e que nesta noite Ele está curando corações. Amém? Então, irmãos, como os irmãos sabem, nós queremos muito abençoar as pessoas que não têm tempo para ler, não conseguem ler, ou são idosos, ou estão com problemas de visão, e a gente está aqui com uma estratégia de Deus lendo sim. Nós já lemos Como Vencer a Preocupação, foi um tempo maravilhoso, né? Nós lemos A Gestão das Emoções, né, com o Dr. Augusto Cury. Lemos também muitas partes dos trechos, Aconselhamento, né, e Psicologia Pastoral, com Gary Collins. E agora nós estamos aqui nessa leitura com Joyce Meyer. E muitas pessoas estão sendo abençoadas. Paz, Luciane, tudo bem? Você está onde daí, filha? Fala para mim onde é que você está. Então nós estamos nesse tempo, né, crescendo juntos. O crescimento ele é um processo e nós estamos aqui nesse tempo. Amém? Então vamos lá. Ela começa falando assim, olha: um fazendeiro, certa vez, pegou um ovo do ninho de uma águia. Ele o levou para casa e colocou debaixo de uma de suas galinhas. O ovo foi chocado por uma ninhada de pintinhos. O fazendeiro criou a ave com grande paciência e tentou domá-la. A águia realmente nunca pareceu se encaixar entre as galinhas. Ela sempre andava só, não parecia se identificar ou interagir com as galinhas. E à medida que a águia crescia, ela percebia que alguma coisa estava errada, bem dentro dela. Embora nunca tivesse conhecido outra existência além da vida no galinheiro, ela simplesmente não sentia que aquele era seu lar. A águia queria deixar o galinheiro e subir ao céu. Ela até tentou fazer isso, e o fazendeiro finalmente teve que cortar as suas asas para impedi-la de voar. Como a águia não podia voar, ficava no galinheiro olhando para o céu lá em cima. Certo dia, uma tempestade começou a se formar. O céu ficou escuro e todos os animais do curral correram para se abrigar. As galinhas ficaram terrivelmente assustadas, como as galinhas tendem a ser. A águia ficou observando a cena diante dela. Percebendo que a tempestade não a assustava nem um pouco, naquele instante, ela não pôde impedir suas asas de se abrirem. E quando fez isso, percebeu que o fazendeiro havia se esquecido de mantê-las cortadas. De repente, seus olhos viram uma grande águia voando acima do vento, com as asas estendidas de forma majestosa. A águia, que havia sido criada como galinha, olhou novamente para as galinhas, correndo para lá e para cá freneticamente. Depois voltou a olhar para a águia, que planava calmamente acima dela. Ela ouviu a águia soltar um grito tremendo e agudo. Naquele instante, ela soube que tinha de sair daquele galinheiro. Uma poderosa rajada de vento soprou por baixo de suas asas estendidas e a levantaram no ar. Com um grito penetrante de vitória e liberdade, ela deixou o galinheiro para sempre. Você tem o coração de uma águia.
Eu quis compartilhar a história da águia no galinheiro para encher você de um novo sentimento, de encorajamento, para que nunca desista de si mesmo. Espero que ela mexa com alguma coisa bem dentro de você, alguma coisa que o faça querer prosseguir em meio a todos os obstáculos que enfrentar. Ser quem você é e fazer as escolhas corajosas necessárias para se libertar de tudo que o impede de atingir a grandeza para a qual você foi criado. Você já se sentiu como uma águia dentro de um galinheiro? Você sabe que há muito mais dentro de você do que está vivendo e expressando em sua vida nesse instante. Você sabe que Deus tem um grande propósito para a sua vida e você não pode fugir ou ignorar a compulsão interior de voar. Mas você também sabe que terá de trabalhar duro, se arriscar, suportar solidão, deixar algumas coisas para trás, tomar algumas decisões difíceis, ou talvez ser mal interpretado, julgado ou até criticado, para alcançar e desfrutar a plenitude do destino de Deus para a sua vida. Saiba disso, todas as águias ficam desconfortáveis em um galinheiro. Todas elas anseiam pelo céu, claro, azul e aberto. Quando você está vivendo em um lugar que o impede de ser quem você foi feito para ser e fazer o que deve fazer, você também se sentirá desconfortável. Quando o pensamento de ir além de onde está começar a criar raízes em seu coração e em sua mente, quando uma semente de grandeza começar a crescer, quando tiver um desejo ardente de sair de onde está, um desejo de se aventurar e fazer algo novo ou diferente, preste atenção. Comece a agir com base nisso, mas entenda também que as pessoas que o cercam talvez não vão entender o seu desejo de romper com o status quo. Elas podem querer cortar as suas asas. Elas podem até dizer: ora, acalme-se e seja como todas as outras galinhas. Aqui você tem este ótimo galinheiro, essas ótimas minhocas e larvas. Por que você iria querer mais do que isso? Quando você ouve esses comentários e essas perguntas, alguma coisa dentro de você pode questionar: mas o que há de errado comigo? Por que eu penso do jeito que eu estou pensando? Por que eu me sinto assim? Por que eu não consigo simplesmente me acalmar e viver uma vida normal como todo mundo? O motivo pelo qual não pode se acalmar é porque você não é uma galinha. Você é uma águia. Você nunca se sentirá em casa naquele galinheiro, porque foi feito para algo maior, mais belo, mais realizador. Eu o encorajo hoje a atiçar a chama que está aí dentro. Sopre-a até que ela arda fortemente. Nunca desista da grandeza para a qual você foi criado. Nunca tente esconder sua singularidade. Nunca pense que não pode fazer o que acredita que foi feito para fazer. Entenda que sua fome por crescer foi dada por Deus. Querer experimentar algo novo é um desejo maravilhoso. Abraçar a vida, sonhar alto, é aquilo que você foi feito para fazer. Você é uma águia. Então ela coloca a questão do conformismo, né? Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão conformadas com muitas coisas. E tem outras pessoas que têm dentro de si o desejo intenso de crescer, de aprender, em todos os níveis, tanto a nível espiritual, quanto a nível emocional, quanto a nível intelectual. Então essa história aqui dessa águia que foi parar nesse galinheiro e ela não se contentava. Ela olhava para o céu, ela queria as alturas. O dono do galinheiro não entendeu, cortou as asas da águia, mas um dia ele esqueceu de cortar essas asas. E quando o vento forte soprou, ao invés dela ficar de cabeça baixa comendo larvas, ela voou acima desse vento. E é isso que nós estamos aprendendo hoje, amém? Às vezes nós temos dentro de nós desejos, sentimentos, visões, que é o Senhor quem dá. A Bíblia diz que o Senhor, Ele derrama sobre nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Todos nós temos um dom dentro de nós. Todos nós temos um querer dentro de nós. E esse querer, ele é algo que o Senhor já fez você assim. Amém?
Então, assim, o Senhor nos dotou de dons, de talentos, de vontades, e quando essas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus, estão alinhadas com a palavra de Deus, você pode ficar seguro, não é você que está errado. É porque talvez a sua mentalidade ela é diferenciada. Então o Senhor ele quer nos levar a lugares altos, sim. O Senhor quer nos dar experiências sobrenaturais, sim. Hoje eu tive a honra de estar um pouquinho com o nosso querido pastor Sávio. O pastor Sávio é uma pessoa extremamente culta na área de informática. Mostrei para ele o meu celular, mostrei o Facebook, mostrei o que tinha acontecido. Que os irmãos sabem que em uma das minhas lives apareceu um jardim que não está no meu celular, que não está no meu computador. Mostrei tudo para ele e ele ficou admirado e ele realmente confirmou que foi algo sobrenatural da parte de Deus, né? Então vamos continuando aqui. A nossa leitura diz assim, olha, a águia é um dos melhores exemplos de força, perseverança e determinação existentes na natureza. A águia é um pássaro que se recusa a permitir que o seu destino lhe seja negado. Um pássaro que nunca desiste. Enquanto você e eu continuamos em nossas jornadas pela vida e permanecemos comprometidos a nunca desistir, podemos aprender algumas lições importantes com esse pássaro poderoso e majestoso. Águias e galinhas têm uma característica em comum. Ambas são aves. Fora isso, elas não podiam ser mais diferentes. Falei muitas vezes sobre o fato de que diferentes tipos de pássaros geralmente me fazem lembrar os diferentes tipos de cristãos que observei no corpo de Cristo. Certas características desses pássaros são semelhantes às características de algumas pessoas, e creio que ao ler sobre elas você entenderá o que quero fazer. Então ela vai trazer agora as características dos pássaros, e ela vai fazer um paralelo com alguns cristãos. O primeiro pássaro é a galinha. Elas geralmente são ariscas e têm medo da vida. São preguiçosas e raramente atingem seu potencial. As galinhas apenas ciscam pelos quintais e cacarejam. Não vemos galinhas voando, porque elas só batem as asas, não voam. Elas precisam viver dentro dos limites de uma cerca, e elas estão satisfeitas com isso. Elas não sabem lidar com a liberdade. Precisam ser mantidas em um galinheiro. Como você já leu na história no início desse capítulo, quando uma tempestade chega, a primeira reação das galinhas é bater as asas pelo quintal, levantando poeira e correr para o galinheiro para se aconchegar com medo, entre todas as outras galinhas tentando encontrar uma minhoca pelo caminho. Os cristãos que batem asas por aí, correm para o galinheiro quando surgem dificuldades, não estão vivendo uma vida vitoriosa que Jesus morreu para nos dar. Temos que parar de correr das coisas, principalmente das tempestades da vida. Somos mais que vencedores. Podemos confiar em Deus em qualquer momento e podemos permanecer em paz em meio às tempestades. Deus nos chamou e nos equipou para vencer, não para vivermos intimidados com medos. Tem outro pássaro que ela fala que é a pega rabuda ou pica-pica. As pegas rabudas são valentonas, extremamente agressivas, que abusam dos outros pássaros. O cristão pega rabuda geralmente afasta os outros de Deus e é egoísta, arrogante, egocêntrico, a ponto de ser rude. Esse cristão áspero e controlador gera muito desrespeito ao reino de Deus e dá má fama aos cristãos. Um abraço, Ismael, que está chegando aí de Portugal. Deus te abençoe. Amém? E todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Ela também vai trazer outro pássaro que se chama o martim pescador. Para o martim pescador, a vida é uma grande festa, uma grande brincadeira. O cristão martim pescador é aquele que não leva nada a sério. Ele ri de tudo, mesmo quando o riso é totalmente impróprio. Ele não é sensível, nada a seu redor, e geralmente fere, machuca e ofende os outros. A Bíblia diz que precisamos ser sóbrios. Isso não significa que não podemos nos divertir,
mas significa que precisamos prestar atenção ao que está se passando ao nosso redor, ser sensíveis e entender que há momentos em que certas histórias ou brincadeiras, elas não são apropriadas. Então, certas brincadeiras, em alguns momentos, elas não são apropriadas, não são adequadas. Então, esse pássaro é a vida em festa, não está nem aí para nada. E nós temos que ser sensíveis, porque às vezes você está num momento super feliz, mas tem alguém do seu lado que perdeu alguém. E o respeito é uma palavra que sustenta todos os relacionamentos, de pais e filhos, de líderes e ovelhas, né? E o desrespeito, ele tem estado em alta. E nós precisamos respeitar o momento do outro, a pessoa do outro, o cargo do outro, né? Porque tem pessoas que só respeitam quando estão tranquilas. Quando você exorta, elas te desrespeitam e ainda fere a sua imagem para os outros. Então, irmãos, o respeito é algo que tem que estar em todos os relacionamentos, sabe? Porque ele é a base da vida. Deus é tão educado, que antes dele entrar no nosso coração, ele bate a porta. Ele bate a porta. Se nós abrirmos, ele entra. Se nós não abrirmos, ele não entra. Isso é educação, sabe? Então, assim, o respeito tem que estar na nossa vida. Ela traz outro pássaro que se chama abutre. Conhecemos os abutres ou os urubus como coletores de lixo do reino das aves. Eles sentem atração pela morte e pela sujeira. Esses pássaros apreciam a destruição, a imundície da vida. Tudo que é putrefato, podre, que cheira mal, eles apreciam. O cristão abutre sente atração por pessoas que têm problemas. Adora vê-las sofrer e fracassar. E usa suas palavras para destruir a vida das pessoas. O abutre, ele espalha rumores e parece gostar secretamente de arruinar a reputação de uma pessoa ou de um ministério. Ela fala também do pássaro papagaio e cacatua. Papagaios e cacatuas são os falantes do reino das aves. O cristão papagaio é aquele que fala, mas não vive o que diz. Eles parecem saber muito mais do que sabem, porque aprenderam a repetir o que ouvem e a repetir o que os outros dizem. Eles podem ter algum conhecimento intelectual sobre Deus, mas nenhum relacionamento pessoal com Ele. Eles só são barulho e nenhuma ação, só falatório e nenhuma profundidade de experiência. Então, ela compara o pássaro papagaio cacatua com os cristãos faladores, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nem tudo que parece é, né? E tem uma canção aí mundana, que é um ditado, não sei, que o povo fala que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque eu sempre falo isso, os dons vão atrair a atenção dos homens e os talentos também, mas o caráter vai atrair a atenção de Deus, né? Tem gente que tem um oratório que faz um público chorar, mas eles não são aquilo que eles estão falando, né? Ela traz outro pássaro, o cuco. Os cucos não gostam de trabalhar e ficam felizes em sugar as outras pessoas. Esses pássaros sequer constroem os próprios ninhos. Eles procuram os ninhos que outros pássaros já construíram, colocam seus ovos ali e depois deixam os filhotes para os outros pássaros criarem. Infelizmente, diz Joyce Meyer, temos cucos na igreja hoje. Eles vivem de esmolas, não querem trabalhar. Às vezes, eles nem mesmo são nascidos de novo, mas agem movidos por um espírito de religiosidade. Eles querem ficar na aba da fé das outras pessoas e desfrutar os benefícios da vida cristã, sem investir nela. Então, esse tipo de pessoa aqui, ele não quer crescer. Ele só quer ficar recebendo esmolas, seja as esmolas espirituais, quer estar na aba da fé dos outros, sempre pedindo alguma coisa, não querem crescer. Tem pessoas que eles oferecido empregos, elas não querem trabalhar, né? Então, assim, a coisa mais linda da vida é o desenvolvimento, né? Então, o Senhor nos fez com uma capacidade tão grande. Cientistas dizem que nós, por mais inteligentes que sejamos,
Até os gênios, eles usaram somente 10% do cérebro. Imagina se usasse o 100%, hein? Então, assim, as pessoas precisam desejar crescer. Não estou falando desta pessoa que chega na igreja e precisa, nesse primeiro momento, que nós estejamos abençoando a vida dela. Não estou falando dessa pessoa, né? Ela está colocando aqui a pessoa que ela não quer crescer. Então, ela fica sempre na aba dos outros, tá? Ela fala também do pavão. Se você já viu um pavão, sabe que ele se empertiga e sai andando como se fosse o dono do mundo inteiro. O cristão pavão, ele é exibido, berrante, extremamente ambicioso, mundano, cheio de orgulho e muito apaixonado e impressionado consigo mesmo. Ele tem um ego enorme, ele se sente superior a todos, adora exibir suas coisas, roupas, carros, joias, mas são egoístas e oferecem pouco ou nada para as pessoas necessitadas, né? O pelicano. O grande alegre pelicano, ele tem uma boca grande e só está interessado em comer. Ele procura o que quer que possa encontrar para encher sua barriga. O cristão pelicano faz o mesmo. Ele tem um apetite voraz e uma grande fome pela palavra de Deus. Ele poderia se tornar um gigante espiritual, mas se contenta em se sentar no sofá e ficar comendo bobagens, vendo televisão, ignorando a vida espiritual. Ele fica feliz em deixar que outros assumam posições de liderança espiritual, embora pudesse fazer o mesmo se apenas fizesse algum esforço. Ela fala do canário. Os canários e outros pássaros criados em gaiolas geralmente são lindos pássaros que têm um tremendo potencial e que passam a vida trancados em gaiolas. Eles não parecem perceber o cativeiro em que vivem e até cantam no meio do cativeiro. O cristão canário é aquele que anda por aí satisfeito, esquecido da gaiola em que vive, ou contente com ela. Talvez ele esteja preso na tradição religiosa, ou em uma igreja sem vida, ou em uma vida de oração destruída, destituída de poder, preso na inferioridade, na insegurança, ou em uma série de outros problemas que o impedem de desfrutar a liberdade e a alegria que estão disponíveis para ele em Deus. Ele se recusa a se libertar, assim ele nunca abraça a vida em toda a sua plenitude. Lembra que nós conversamos dentro do outro livro sobre a questão de se interiorizar, encontrar as barreiras, encontrar os defeitos, encontrar as limitações, e nós que somos cristãos levar isso em oração, buscar mudar. Então, o canário aqui que ela está colocando, a pessoa está totalmente presa em paradigmas, né, em fortalezas mentais, em situações mortas e que continua cantando, como se estivesse tudo bem, né? O corvo. Se você já visitou uma fazenda ou leu uma história sobre uma, você sabe que alguns campos têm espantalhos. Os corvos precisam ser espantados, porque danificam as colheitas. Esses animais sujos e barulhentos comem o que não lhe pertence, reduzindo o valor do sustento do fazendeiro e estragando o fruto do seu trabalho. Os corvos também gostam de destruir os filhotes das outras espécies. Eles são perspicazes, perigosos e só se preocupam com si mesmo. Nada importa, a não ser seus desejos egoístas. E eles buscam a própria realização com voracidade. O cristão corvo também gosta de ferir os outros e de causar destruição. Ele não acha nada demais arruinar a reputação de um pastor, dividir uma igreja. Ele é uma das pessoas mais perspicazes e perigosas que estão na igreja. Um fato interessante sobre os corvos é que eles passam muito tempo incomodando as águias. Se você quer ser um cristão águia, o que definirei para a própria sessão é: prepare-se para ser incomodado pelos corvos. E aí ela fala das águias. Em meio a todos os outros pássaros, encontramos a águia, ousada, corajosa, ferozmente dedicada. A águia tem muitas características maravilhosas. Charles Preston Scott observou com exatidão: as águias existem em todas as formas e tamanhos, mas você as reconhecerá principalmente pelas suas atitudes.
Entre outras características admiráveis, a águia, ela é leal, ela é comprometida, ela é uma parceira confiável, ela é uma mãe dedicada. A águia tem visão aguçada e penetrante e sabe voar com eficácia, aproveitando as correntes térmicas da terra. Esse pássaro habita as rochas de lugares altos e é confiante o suficiente para ser forte contra as tempestades, abrindo as asas e planando acima das nuvens e das tempestades destruidoras. Ao longo dos anos, encontrei muitas pessoas que são águias, mas pensam que são galinhas. Esse é um problema real, porque as águias que pensam que são galinhas agem como galinhas. Elas ciscam, batem as asas pelo quintal, fazendo barulho, em vez de planarem confiantemente e suavemente acima das tempestades abaixo delas. A Bíblia nos fala uma poderosa verdade sobre os nossos pensamentos. Em Provérbios 23:7 diz: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Em outras palavras, nós nos tornamos o que pensamos. As coisas em que pensamos, em que nos concentramos e das quais nos cercamos, moldarão as pessoas e assim nos tornaremos. Se um pássaro pensa que ele é uma galinha, ele ficará temeroso e passará a ficar histérico quando uma tempestade vier. Mas se ele pensa que é uma águia, ele será forte e corajoso. Deixe-me fazer-lhes algumas perguntas importantes. Quero que você reflita e responda sinceramente, mas vocês só vão responder no seu coração, tá bom? Não vai digitar aí não. Qual é a sua atitude para consigo mesmo? Você se respeita? Você se valoriza? Você tem um relacionamento consigo mesmo? Você está mais com você do que com qualquer outra pessoa? Nunca pode fugir de si mesmo. Não pode ir a lugar algum sem você, por mais que tente. É por isso que se valorizar, gostar de si mesmo e se sentir bem são coisas importantes. Muitas culturas no mundo sofrem com uma crise de respeito próprio. E creio que o motivo para isso é que as pessoas não cuidam de si mesmas, porque elas não se valorizam o suficiente. Alguns até acreditam que se colocar em último plano em sua lista de prioridades é uma característica de santidade. Eles acham que Deus quer que elas negligenciem o próprio bem-estar e que simplesmente se sacrifiquem sem parar, servindo a todos os demais. Nós fomos chamados para nos sacrificar, para servir aos outros, para dar e não para viver uma vida mesquinha e egocêntrica. Ao mesmo tempo, também fomos chamados para entender, para abraçar a verdade de que somos o povo em que Deus habita. Pertencemos a Ele e Ele quer nos usar. Ele quer que sejamos o tipo de pessoas que fazem com que outros desejem conhecê-lo. E para fazer essas coisas, precisamos nos valorizar. Precisamos cuidar de nós mesmos. Você é a casa de Deus. Você é o edifício de Deus. Você é o templo de Deus e Ele vive em você. Você destruirá esse templo se ficar sobrecarregado, esgotado, se viver comendo bobagens, se não beber água suficiente, se não dormir, se não descansar o suficiente, se deixar de se exercitar. Nesse estado, você não pode fazer muito bem a si mesmo, as pessoas que o cercam, a Deus, porque você não vai ter saúde, você não vai ter energia, você não conseguirá perseverar em meio aos tempos difíceis da vida ou desfrutar inteiramente dos bons tempos. Eu incentivo hoje, comece a se respeitar, comece a se cuidar a nível mental, físico, emocional e espiritual. Discipline-se para descansar o suficiente, para se alimentar de forma saudável, para ficar hidratado, para se exercitar. Você se surpreenderá com a forma como a sua mente muda, suas emoções se tranquilizam, seu corpo se sente forte e saudável.
E ela ainda indica aqui um livro que se chama Fique Sensacional, Sinta-se Fabulosa. São 12 chaves para desfrutar uma vida saudável. E ela diz: creio que você foi criado para ser uma águia. Deus quer que você seja um cristão águia. Alguém que pode voar alto, ser ousado, viver com poder, manter-se atento às circunstâncias e aos relacionamentos, viver em paz, permanecer forte e planar acima da tempestade da vida. Comece a se ver assim, porque é assim que Deus o vê. Comece a se valorizar, porque Ele valoriza você. Elimine a mentalidade de galinha que possa ter e viva como uma águia que você foi criado. E quando você estiver sozinho, não desista. A maioria de nós, quando pensa em uma águia voando, imagina um pássaro solitário planando majestosamente contra um céu azul claro. Não pensamos em águias, em pares, em bandos. Isso porque as águias voam sós. Elas não voam em bandos, como os gansos ou como as codornas. Nos Estados Unidos, pode-se ver uma congregação de andorinhas deixarem San Juan Capistrano para a Califórnia todo mês de outubro e depois vê-las retornar em março. Esses pássaros migram juntos para o sul a fim de passar o inverno e fazem uma viagem em grupo de volta para a Califórnia cada primavera. Você pode se deparar com um bando de cotovias gorjeando ou cantando juntas, mas você não vai encontrar um bando de águias. Elas simplesmente não viajam em grupos. Algo a respeito do caráter, da força e da natureza das águias lhes dá coragem para voarem sozinhas. A primeira lição que precisamos aprender, se quisermos ser cristãos águias, é que às vezes teremos que voar sozinhos. Isso não significa que não podemos ter relacionamentos ou ser amigo das pessoas. Significa simplesmente que muitas vezes tomaremos decisões e agiremos com base em determinações que nos separarão da multidão e nos permitirão atingir alturas maiores do que aquelas que as pessoas que nos cercam querem subir. Certa vez, eu estava reclamando por estar só. Não tenho amigos, disse Joyce Meyer. Parece que passo minha vida inteira só. Todos pensam que eu sou muito estranha, diferente. As pessoas me chamam de fanática. Algumas pessoas de minha família sequer gostam de mim. E ela diz: o Espírito Santo falou ao meu coração. Lembre-se apenas disso. Os outros pássaros voam em bandos, mas as águias voam sós. O que você quer ser, Joyce? Então, se você quer ser um cristão águia, talvez passe por períodos de solidão em sua vida. Talvez haja momentos em que você terá que passar sozinho. Talvez como pai ou mãe, ou no trabalho, ou seguir suas convicções, apesar da pressão dos amigos. Talvez seja algo tão pequeno quanto ser tentado a contar uma mentirinha branca a seu chefe, ou sucumbir à pressão de fraudar o imposto de renda. Como pais, muitas vezes somos chamados a ficar sós para o bem de nossos filhos. Todos os amigos de seu filho podem ter autorização para jogar um videogame que você acha violento demais, ou para navegar na internet sem supervisão. Não é fácil tomar posição contra a oposição de seus colegas. E é ainda mais difícil quando o desafortunado que tente fazer isso é o seu filho. Talvez seja tão simples quanto ser a única pessoa que faz ou não algo que os outros estão fazendo. Por exemplo, você pode ter de ficar em casa e passar a noite com Deus, enquanto todos os seus amigos vão a uma festa. Ir à festa pode não ser errado em si, mas se você quer ser uma águia, talvez tenha de perder a festa, porque sente que está cansado e percebe que precisa passar um tempo de qualidade com Deus, para ser renovado em sua postura. Em todos esses casos, talvez você tenha que tomar uma posição e não ficar excessivamente preocupado com o que as pessoas pensam ou digam. Estabelecer limites para seus filhos ou seus colegas pode ser a escolha mais difícil. Passar a noite a sós orando, estudando a palavra de Deus, pode não parecer empolgante para suas emoções, mas em ambos os casos,
Você e aqueles a quem ama colherão os benefícios da sabedoria e da estabilidade. Você também terá a paz de saber que obedeceu a Deus em vez de fazer meramente o que estava com vontade de fazer. Preciso passar as primeiras 2 horas de todos os dias com Deus. Se eu não fizer isso, posso ficar irritada, ríspida com as pessoas. Mas eu quero ser uma águia para Deus, então eu dedico tempo a Ele no início de todos os dias. É isso que Isaías 40:31 quer dizer, quando nos encoraja a esperar em Deus. Ser uma águia não significa que você nunca ficará cansado nem se sentirá estressado. Significa que você corre para Deus e permite que Ele renove suas forças quando se sente esgotado ou pressionado. Muitos de nós poderíamos evitar perder a calma ou dizer palavras que lamentamos mais tarde se simplesmente passássemos algum tempo extra com Deus. Quando percebemos que o cansaço está se instalando, isso ajudará a continuar se fortalecendo. Não se prive de conhecer quem você é, de se valorizar, de encorajar a si mesmo para ser e fazer tudo o que Deus pretende que você seja e faça. Mesmo quando você se sentir como uma águia, cercada de galinhas, não deixe de acreditar no propósito de Deus para a sua vida. E nunca desista de si mesmo. Você deve estar bem consciente de suas fraquezas, mas não desanime por causa delas. Em vez de permitir que elas o separem de Deus, corra para Ele com elas. Ele é o único que pode ajudá-los a superar. Lembre, Deus não se surpreende com seus erros. Ele sabia a respeito deles antes de você. E mesmo assim, Ele te ama. Que coisa linda. Isso é importante para nós, irmãos, porque no mundo conformado, nós temos que aprender a seguir a direção do Senhor. Então, para terminar esse nosso tempo, eu vou ler para vocês rapidamente a história Nobre e Nobel. Marie Curie, também conhecida como Madame Curie, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. E ela ganhou 2 deles, um feito realmente notável. Nascida com o nome de Maria Sklodowska, na Polônia, 1867, filha de um pianista e de um professor de matemática e física, Mary demonstrou interesse pela educação ainda jovem. Ganhou prêmios acadêmicos por conquistas escolares e aplausos pela memória notável. Ela esperava continuar estudando após a conclusão da escola secundária, aos 16 anos, mas seu pai perdeu grande parte do dinheiro devido ao mau investimento. Assim, Mary teve que ir trabalhar como professora, frustrando seus planos de estudo complementares, pelo menos temporariamente. Aos 18 anos, ela foi trabalhar como governanta. Durante esse tempo, teve um triste relacionamento amoroso. Mary e sua irmã Bronia, ambas afetadas pela perda de dinheiro do pai, concordaram que Mary usaria os ganhos com seu emprego de governanta para financiar a educação de Bronia. E quando os estudos dela estivessem concluídos, Bronia custearia os de Mary. Ambas mantiveram a promessa feita a uma à outra. Mary viajou para Paris em 1891, a fim de dar prosseguimento à sua educação em matemática, física e química, na universidade mundialmente famosa Sorbonne, com uma dedicação surpreendente. Mary viveu em um alojamento pequeno e limitado para estudantes, onde sobreviveu basicamente de pão, manteiga e chá. Na Sorbonne, Mary conheceu o professor de física Pierre Curie e os dois se casaram em 1895. Mary e Pierre dedicaram suas vidas à ciência particular, ao estudo do rádio e do polônio. Mary lhe deu o nome em honra a seu país natal. Embora a pesquisa deles tenha sido brilhante, tiveram de conduzi-la nos primeiros anos em um laboratório de condições muito precárias e não conseguiriam se sustentar com seu trabalho, de modo que Pierre e Mary tinham que passar horas ensinando a fim de ganhar a vida e sustentar suas 2 filhas.
As descobertas de Mary lhe valeram doutorado em 1903, o mesmo ano em que ela, Pierre e Antoine Henry receberam o Prêmio Nobel de Física. Em 1904, ela pôde deixar seu emprego de professora de física em uma escola de moças das redondezas e se tornou assistente-chefe no laboratório de Pierre. O casal trabalhava diligentemente e intensamente e, entre outras conquistas expressivas, descobriu a radioatividade. A parceria científica do sucesso do casal chegou a um trágico fim em 1906. Pierre foi atropelado e morreu. Embora sua morte tenha exercido um profundo impacto sobre Mary, ela intensificou sua decisão de dar continuidade ao trabalho que o casal havia iniciado. Logo, ela foi indicada para ocupar a posição de ensino que seu marido havia ocupado, professor de Física Geral na Faculdade de Ciências, tornando a primeira mulher a ensinar em Sorbonne. Em 1911, Marie Curie ganhou o segundo prêmio Nobel, dessa vez em Química, e continuou dedicada ao trabalho, particularmente na descoberta de usos terapêuticos para a rádio e na tentativa de aplicá-lo na área médica para aliviar o sofrimento humano. Marie Curie poderia ter desistido de seu desejo de continuar os estudos, ter decidido não passar pela faculdade da situação precária dos laboratórios onde trabalhava, ter desistido do trabalho durante o velório do seu marido, mas ela seguiu em frente. Em meio a desafios, demoras e dificuldades, contribuiu grandemente para os avanços científicos que continuam a afetar e a salvar vidas até hoje. Amém, queridos? Então não desistam. Eu costumo dizer que o sábio, ele cria caminhos. Então o Senhor, ele há de te levar a sonhar e a realizar esses sonhos, independente da dor, independente da dificuldade, independente do momento difícil. O nosso Deus, ele pode nos dar força para prosseguir. Amém? Então, nós observamos que as pessoas que sofrem, mas não desistem, lá na frente elas são honradas, porque a humildade precede a honra. Quando você sofre com humildade, com hombridade, lá na frente tem um juiz que te honra. Amém? E Deus é justo. Eu quero abençoar a sua vida e orar por você. Senhor, eu quero te agradecer por esses ensinamentos. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos leve a dimensões maiores e excelentes. Pedimos em nome de Jesus que essas mãos maravilhosas, Senhor, estejam erguendo as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Senhor, e que esses novos horizontes, Senhor, sejam alcançados. Toma nossa mente, nosso coração nas tuas mãos e nos ajuda a alcançar aquilo que está no coração do Senhor. O Senhor tem lugares altos para nós, o Senhor tem dimensões maravilhosas para nós e nós queremos ir, queremos conhecer o coração do Senhor e nós fomos criados com um propósito e nós queremos entrar neste plano e agradar o teu coração. Eu te agradeço por esse momento, eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te dê uma noite rica, e que aí nós sejamos aprofundados com a presença de Deus nessa noite, para amanhã de manhã estarmos cheios da glória de Deus, tá bom? Muito obrigada, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.